Será que a agilidade ou a gestão ágil é contra a documentação? Eu diria que não diretamente e não necessariamente. E eu vou trazer para vocês aqui um comentário que eu recebi de um aluno em um dos meus cursos, em que ele meio que questionava, ele é um engenheiro, né? E ele questionava um pouco aí um dos itens do Manifesto Ágil. E eu acho que a discussão em cima dessa colocação dele vai ser bem saudável, interessante o que ele colocou aqui. E eu vou aproveitar para esclarecer algumas coisas aí. Olha só o que ele diz: entendo que um dos 4 valores do Manifesto Ágil é software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Sou um engenheiro e engenheiro tem como um de seus objetivos maiores gerar documentação. E também já desenvolvi software. E desenvolvedor de software detesta desenvolver documentação. E aí ele continua: talvez por trabalhar em projetos preditivos, acabo não concordando muito com esse item do manifesto. Acho que qualquer projeto tem que estar obviamente funcionando, porém também tem que estar muito bem documentado. Já sofremos muito em caso de reaproveitamento ou adequações em projetos já entregues. E o ponto que eu quero colocar para vocês aqui é que o manifesto ele não é necessariamente contra a documentação. Reparem que até o texto, né, de um dos valores lá é software em funcionamento é mais do que documentação abrangente. Ele não está dizendo assim, quero ter software em funcionamento e nenhuma documentação. Ele não diz que é proibido ter documentação. E aí eu acho que vale a pena a gente ter até uma perspectiva histórica, porque eu vivi muito essa transição, né, de uma gestão mais tradicional para uma gestão mais ágil, em especial dentro da indústria de software, porque é de onde eu sou oriundo. E o que costumava acontecer muitas vezes, né? Uma geração imensa e intensa de documentação a priori antes de se realmente desenvolver, né, o produto de software, e muitas vezes fazendo com que um esforço gigantesco fosse gasto nessa etapa anterior à construção de software, para depois simplesmente se desistir de fazer o software, porque ficou tanto tempo discutindo, né, aquela solução e não se chegou a lugar nenhum, né? Esse é até um conceito que é chamado de paralisia da análise, né? Então você fica tanto tempo discutindo e não chega a lugar nenhum, tanto dinheiro é gasto que muitas vezes o patrocinador daquele projeto acaba desistindo, acaba achando que não vale a pena, ou se perde muito tempo e muito dinheiro ali. Então o que se percebeu? Que o quanto antes você tivesse qualquer pedaço de software funcionando, isso seria muito útil, inclusive para se definir as outras partes faltantes desse software. Então o que se é contra é a produção em exagero e indiscriminada de documentação antes da criação do produto de software, né? Então, agora vamos supor, existem contextos e contextos. Vamos supor que esse software que foi construído, ele é muito complicado de se entender o que foi escrito ali no código. Nada impede de se fazer uma documentação, né? Pode-se fazer essa documentação eventualmente dentro do próprio código-fonte, né? Existe a possibilidade de você colocar comentários ali para que pessoas que forem dar manutenção posteriormente tenham condições, né, de fazer isso sem maiores dificuldades. E levando para outros projetos aí, se a gente tem um projeto de uma casa, de um prédio, nada contra você ter os projetos hidráulicos e elétricos para depois, posteriormente, né, você ter isso aí também para quem for dar manutenção posteriormente. E acho até que dentro, né, de projetos de coisas físicas, né, projetos de casa, por exemplo, é mais normal assim, você ter a construção dessa documentação a priori, em que a gente faz um handoff, né? Handoff é o quê? Você muitas vezes tem o projetista, o cara que vai fazer o desenho, e você passa aquilo para quem vai construir. Isso é algo muito razoável dentro dessa engenharia mais física, né? Mas percebeu-se que dentro da engenharia de software isso não era tão razoável assim, né? Você tentar especificar em detalhes exatamente como a pessoa iria construir um software, percebeu-se que isso não era uma coisa legal de se fazer, isso gerava mais confusão, mais perda de tempo do que ganho. Então, assim, não há proibição, é claro que se você perceber que há necessidade, também é muito comum a gente ter algum tipo de documentação. Então, por exemplo, mesmo na indústria de software, a gente tem como um quase padrão hoje o uso de histórias de usuário, que são uma forma de documentar. Mas repare que as histórias de usuário, elas não se propõem a ser uma documentação extensiva, com todos os detalhes imagináveis ali que tem que ser implementados. Imagina-se que parte, né, da interpretação e mesmo do entendimento do que será feito, será passado às vezes pelo próprio diálogo ali com o usuário final, né, e não necessariamente se documentando tudo de uma maneira extensiva. Então, não há proibição em relação à documentação. É mais comum que na indústria de software se viva melhor sem a documentação do que em outras indústrias, mas mesmo na indústria de software e em outros cenários, nada contra fazer a documentação, em especial
desculpa, em especial muitas vezes quando essa é uma exigência do cliente, ou às vezes até uma exigência legal. Se você for, por exemplo, trabalhar num projeto de desenvolvimento de um medicamento, por mais que você possa fazer experimentos ali, esses experimentos têm que ser documentados, essas coisas têm que ser auditadas, essas coisas têm que ser levadas ao conhecimento de alguém. E não digamos, produzir documentação de uma maneira geral não é ser antiágil. O problema é você produzir documentação que é desnecessária, uma documentação a priori que quando ela vai ser implementada, ela já está obsoleta. É esse tipo de documentação que se procura combater e, sobretudo, deixando claro que não se quer proibir, né, a produção de documentação, mas sim, numa escala de prioridade, é melhor você ter o software funcionando, é melhor você ter o produto pronto do que você ter um bando de documentos, páginas e páginas, milhares de páginas de documentos, como eu já vi algumas vezes, para não ter absolutamente nenhum produto útil sendo criado posteriormente. É isso aí, esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço e até a próxima.